Olá, meu nome é Alexander Blumenthal, eu sou fisioterapeuta e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho aí para vocês sobre as lesões que acometem o trabalho. A gente vai falar da atuação fisioterapêutica preventiva nos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. As lesões musculoesqueléticas de origem ocupacional representam um excessivo problema humano e econômico. No Brasil, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho representam mais da metade das doenças ocupacionais. E hoje, o Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador já contabilizam 65% dos casos desses diagnósticos de doenças ocupacionais. Devido a este grande destaque das DORT entre as doenças profissionais, a atuação da fisioterapia nas empresas cresce a cada dia, principalmente pela descoberta da importância do investimento em ações preventivas no combate a esses distúrbios. É importante ressaltar que o objetivo da fisioterapia não se limita apenas em curar uma patologia, em apenas curar uma doença, mas também prevenir essas doenças. A atuação preventiva inclui campanhas educacionais e implantação de diversos programas de prevenção, que podem trazer vantagens para o empregado e para a empresa, como diminuição da fadiga, do desconforto físico, do estresse emocional, da incidência de doenças ocupacionais, aumento da eficiência no trabalho, diminuição dos gastos da empresa e do número de acidentes, além do aumento da produtividade e o lucro da empresa. Através da atuação preventiva, os empregados são incentivados a novos hábitos de vida, desenvolvendo uma nova cultura saudável e de consciência corporal e postural, podendo proporcionar um bem-estar físico e emocional no ambiente de trabalho. Essa situação das empresas se manifesta inicialmente através da análise dos fatores de risco predisponentes. A partir daí, poderá ser implantado um programa preventivo direcionado às afecções musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho. Esse estudo tem como objetivo uma revisão referente aí aos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho e a abordagem fisioterapêutica preventiva nessas patologias, nessas doenças. Então vamos ver o que é DORT. Primeiro no Brasil surgiu o termo para definir as lesões no trabalho, foi a famosa LER. A maioria do pessoal conhece ainda hoje como LER, ou seja, lesão por esforço repetitivo. Com o passar do tempo, foi modificada essa nomenclatura por a LER ser um termo, digamos assim, insuficiente. E aí então surgiu a DORT. A DORT é distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, que então permitiu ampliar os mecanismos de lesões não só restritos aos movimentos repetitivos. As doenças ocupacionais ocorrem devido ao uso inadequado e repetido das estruturas, atrelado a uma postura inadequada, um ambiente de trabalho impróprio. Alguns fatores de risco podem ser citados, como o trabalho muscular estático, invariabilidade da tarefa, choques e impactos, pressão mecânica, vibração, o frio, fatores organizacionais, estresse emocional e exigência de produtividade. Em linhas gerais, os sintomas e sinais clínicos mais comumente encontrados são sensação de desconforto, peso no membro afetado, dor, sensação de formigamento e calor, presença de nódulos ou até contraturas musculares, perda da força muscular, edema, ou seja, inchaço frequente em algumas articulações e até recorrente, perda no controle do movimento, atrofia por desuso,
aí a depressão, a ansiedade e a angústia. Inicialmente, a DORT se restringia às afecções de origem ocupacional que atingiam apenas os membros superiores, ou seja, os braços, né? Então, nos últimos anos, tem sido relatado também, tem feito estudos também, que provam que essa ocorrência agora das lesões já estão sendo acometidas em membros inferiores, ou seja, braços e pernas, né? A faixa etária das pessoas acometidas apresenta-se cada vez mais baixa. Então, hoje em dia, pessoas mais novas já apresentam lesões relacionadas ao trabalho, em virtude do quê? Delas iniciarem suas atividades profissionais mais cedo. A maior incidência ainda é no sexo feminino. A gente justifica isso por quê? Por questões hormonais, pela dupla jornada de trabalho, pela falta de preparo muscular para algumas determinadas tarefas e também pelo aumento significativo do número de mulheres hoje no mercado de trabalho. Então, tem um Instituto Nacional de Segurança e Saúde que classificou a DORT entre os 10 mais significativos problemas de saúde ocupacional nos Estados Unidos. Estima-se que correspondam a cerca da metade das doenças ocupacionais notificadas. Agora, no Brasil, aí desde o início da década de 80, alguns sindicatos de trabalhadores em processamento de dados começaram a denunciar essa ocorrência de lesões entre os digitadores a partir aí de 1984 e 85, com a redemocratização do país e diante a crescente pressão social exercida pelo movimento sindical. A Previdência Social começou a reconhecer a existência do problema e conceder os primeiros benefícios previdenciários. Contudo, foi lá somente por volta de 1986 que essas lesões relacionadas ao trabalho passaram a assumir uma relevância, crescendo nas estatísticas sobre doenças profissionais, fato que pode ser explicado, em parte, pela rápida absorção em nosso país das inovações tecnológicas e da importante atuação dos trabalhadores. Apesar disso, ali mostra que na Bahia esse aumento estatístico só ocorreu a partir da década de 90. Então hoje sabe-se que não só digitadores apresentam lesões de trabalho. Cada vez mais outras categorias vieram a ser acometidas pelas doenças ocupacionais, envolvendo desde operários até médicos, ultrassonografistas, por exemplo, né? No Brasil, o sistema de informação do SUS não inclui os acidentes de trabalho em geral, nem a DORT em particular, o que não permite a obtenção de dados epidemiológicos que cubram a totalidade dos trabalhadores. Os dados disponíveis são os da Previdência Social, que se referem apenas aos trabalhadores do mercado formal e com contrato trabalhista registrado pela CLT. Vamos falar aí alguns fatores de risco dessas lesões ocupacionais. Então, o principal fenômeno apontado como causa desse aumento das doenças ocupacionais é a modernização do trabalho. O trabalho moderno, ele é caracterizado pela mecanização, fragmentação, especialização, automação das tarefas industriais e informatização nas áreas de serviço. A forma de organização do trabalho moderno se direciona para tarefas manuais que exigem grande precisão de movimentos, realizados em curto períodos, alta repetitividade, intensificação do ritmo imposto por máquinas ou padrões de produtividade. Além disso, os trabalhadores não têm diversificação de tarefas e são mantidos nas mesmas atividades por muitos anos. Os fatores de risco relacionados ao trabalho, mais comumente citados como predisponentes ao desenvolvimento dessas lesões,
podem ser classificados em 3 categorias: fatores biomecânicos, psicossociais e administrativos. Então, os fatores biomecânicos se relacionam com a repetitividade, movimentos manuais com o emprego de força, posturas inadequadas dos membros e pressão mecânica. Tarefas como levantar, carregar e empurrar exigem grandes esforços. E quando o esforço é frequente, por períodos prolongados de tempo, ou há até uma adoção de postura inadequada, uma postura errada, vai acontecer a fadiga, vai acontecer o cansaço do empregado. E a baixa motivação e diminuição da produtividade. Então, quando o funcionário já está cansado de todo aquele serviço repetitivo, ele vai acabar baixando a produtividade, vai trabalhar com menos vontade e a empresa pode até começar a ter alguns prejuízos aí por causa deste funcionário que provavelmente tem algum desconforto em relação ao seu trabalho. Essas posturas estáticas, inadequadas e prolongadas favorecem o metabolismo anaeróbico muscular e consequente irritação dos receptores do sistema nervoso. Então, realmente a gente vai acabar, dependendo cada serviço, vai acabar gerando um estresse para alguma determinada articulação, o que vai levar a acarretar algum probleminha aí de dor e acarretar uma tendinite ou alguma lesão que possa até causar ou tirar o empregado do seu trabalho. O trabalhador que exerce suas tarefas em posturas desfavoráveis sente o aspecto desagradável da postura através do aumento da fadiga, do cansaço e alterações no funcionamento do organismo. A sobrecarga estática causa agressões ao sistema locomotor, aumento da pressão intratorácica e abdominal, alterações circulatórias e, consequentemente, fadiga muscular, o cansaço, né? Esse contexto dos fatores biomecânicos está interligado ao conjunto de fatores psicossociais que são associados à DORT. As repercussões biológicas desencadeiam uma série de consequências vegetativas na vida do trabalhador. O trabalho torna-se cada dia mais penoso e isso gera, consequentemente, insuficiência da capacidade de realização de trabalho, resultando em perda de autoestima, sentimento de inferioridade, angústia e sofrimento, a grande pressão do trabalho, diminuição da autonomia, falta de colaboração dos colegas e a pouca variedade no conteúdo de atividade são alguns dos itens responsáveis pela depressão, ausência e desmotivação que acometem o trabalhador. Para compreender o papel dos fatores administrativos para o desenvolvimento da DORT, é preciso analisar algumas questões relacionadas à qualidade de vida no trabalho. A empresa deve atuar de forma eficaz a fim de eliminar riscos potenciais, métodos de trabalho impróprio e uso de equipamentos e ferramentas inseguras a fim de impedir que esse problema se torne mais grave. É importante a aceitação pela empresa das manifestações dos trabalhadores quanto aos fatores de riscos potenciais, vistos que a prevenção, diagnóstico e tratamento precoce são essenciais para a manutenção da qualidade no trabalho. Na própria empresa, a conscientização dos profissionais de saúde internos e dos engenheiros quanto às ampliações ergonômicas é um item muito relevante, pois impede que todos os problemas se agravem. Então, todas essas medidas vão aí minimizar os riscos contrários ao conforto, segurança e eficiência de todos os trabalhadores aí na empresa. Então, portanto, o desenvolvimento das lesões por esforço repetitivos é decorrente da interação de vários diferentes fatores de risco. Como prevenir a DORT? Como prevenir as lesões relacionadas ao trabalho?
A prevenção é uma forma de atuação que ocorre antes que o problema-alvo se instale. E o objetivo é impedir a sua ocorrência, mesmo em níveis mínimos. Quanto mais a gente trabalhar na prevenção das lesões, mais a gente evita que elas reaconteçam, e mesmo que aconteçam em níveis menores. E para isso entra a fisioterapia. A fisioterapia hoje pode atuar de forma preventiva em diversas patologias, para diversas doenças, promovendo a manutenção da saúde. Então foi lá por volta da Idade Média e do Renascimento que nasceu uma preocupação com a manutenção das condições normais de saúde. Isso foi realizado através de uma proposta de exercícios com o objetivo de preservar o estado saudável existente. Foi lá então que surgiu assim a chamada medicina preventiva. Aí depois, quando veio lá na Revolução Industrial, que houve uma transformação social determinada pela produção em grande escala. Devido à excessiva exploração física dos operários, ocorreu uma grande e consequente explosão de doenças. Inclusive, a gente tem um exemplo bem comum, que sempre nas aulas de história na escola, o nosso professor passa aquele videozinho do Charlie Chaplin, que é um cinema mudo, o qual ele está lá dentro de uma empresa e ele está operando uma máquina que tem que exigir vários movimentos repetidos. E ele pega uma peça daqui, passa lá, pega daqui, passa lá, e aquilo vai tornando repetitivo e cansativo, e é o que simbolizou a Revolução Industrial, né? Então, a chegada da indústria com máquinas e com bastante tecnologia fez também com que os operadores destes serviços exigissem muito a força muscular e o cansaço por causa do esforço repetido. Com essa ênfase ao tratamento, as ideias apontadas no movimento renascentista e com a manutenção de satisfatório estado de saúde parecem ter sofrido uma inibição. Esse período foi marcado por uma assistência de saúde curativa, recuperativa e reabilitadora. Além disso, como consequência das guerras, tinha-se um grande contingente de mutilados e lesados em geral que precisavam de tratamento para se recuperar, reabilitar e readquirir a mínima condição de saúde no seu contexto mais amplo e, a partir daí, retornar também para suas atividades sociais e produtivas. Hoje, com o avanço dos estudos, acredita-se ser mais vantajoso investir preventivamente do que de forma curativa e reabilitadora. Cuidar do indivíduo antes que a doença se instale passou a ser diretriz importante no sistema de saúde. O objetivo de qualquer programa de saúde e segurança do trabalhador é prevenir danos e moléstias por meio de eliminação de suas causas. Nas DORT, o objetivo de um programa de prevenção consiste na eliminação ou redução objetiva da exposição do trabalhador aos fatores de risco e esse conjunto de disfunções. O sucesso na prevenção dessas disfunções dependerá do acompanhamento, participação e compromisso de cada profissional da empresa com o programa de intervenção. Esse deve ser específico às condições de trabalho de cada empresa que esteja em foco. As medidas de controle propostas pelo programa de prevenção atualmente conhecidos determinam modificações nas condições seguintes. Número 1, físicas. Então, o que a gente vai analisar? Posto de trabalho, dimensionamento, posicionamento e qualidade do mobiliário e equipamentos. Número 2, biomecânicas, alterações posturais e planejamento de métodos de trabalho aos empregados. E número 3, são fatores ambientais, o conforto térmico, visual e auditivo.
Diante dessa diversidade de riscos presentes no espaço ocupacional, a que estão submetidos os trabalhadores, verifica-se a real necessidade e importância de um planejamento de segurança no trabalho. Além dos fatores que eu já citei, existem também outros itens relevantes, como a redução da jornada de trabalho, o rodízio de trabalhadores em tarefas diferentes e a implantação de intervalos para repouso. A variação ou alternância de atividades constitui uma possibilidade muito importante para diminuir os efeitos do trabalho repetitivo e estático, pois coloca em ação grupos musculares diferentes, reduzindo a sobrecarga nas diversas áreas do corpo e favorecendo a circulação sanguínea. Existem alguns estudos que demonstram que a introdução de pausas frequentes para descanso, além de reduzir a incidência de disfunções musculoesqueléticas, aumentam a produtividade. É preciso ainda ressaltar a importância da implantação de modificações que garantem ao trabalhador a realização do seu ofício com mais autonomia, criatividade e satisfação. Vamos falar um pouquinho agora da proposta preventiva da fisioterapia. Então, a fisioterapia traz hoje a ergonomia. Atualmente, a gente considera que o método mais efetivo para a prevenção das DORT é o desenvolvimento de controles técnicos para identificar os riscos ergonômicos. Vamos definir ergonomia. A ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho, equipamento, ambiente e, particularmente, da aplicação de conhecimentos de anatomia e fisiologia na solução dos problemas surgidos desse relacionamento. A intervenção ergonômica é dividida em fases. Vamos à fase número 1. A fase 1 ela é uma fase exploratória, que tem por finalidade recolher e registrar dados relativos à tarefa como objetivo de estudo. A fase número 2 permite-nos aprofundar os problemas observados na fase de apreciação ergonômica e testa as sugestões preliminares. Analisa-se o desenvolver de atividades pelo trabalhador, aplica-se questionários, faz-se avaliação postural e confirma-se pontos de prioridade investigados na fase de apreciação ergonômica. A fase 3, a gente vem com a projeção ergonômica. Vamos trabalhar a adaptação das estações de trabalho, adaptação dos equipamentos e ferramentas às características físicas, psíquicas e cognitivas dos trabalhadores. A fase 4, então, vem a revisão do projeto, com sugestões de melhoria, priorização dos pontos que serão diagnosticados e modificados. Este projeto poderá ou não ser aceito pela empresa. Então, hoje, o fisioterapeuta, com a especialidade em ergonomia, ele vai chegar em uma empresa, analisar todos os ambientes de trabalho, todos os profissionais e fazer essa modificação, se necessário, em os determinados pontos onde ele acha que poderá ter modificações ou essas modificações que poderão prevenir os trabalhadores das lesões do trabalho. Aí então mais uma área em que a fisioterapia atua, tanto a fisioterapia quanto hoje o profissional educador físico também atuam nessa área, é a ginástica laboral. A ginástica laboral é uma técnica bastante difundida que vem sendo cada vez mais aplicada nas empresas. Os trabalhadores eles realizam durante alguns minutos exercícios de alongamento, coordenação motora e fortalecimento muscular. Então, grandes empresas multinacionais, até empresas menores, que hoje em dia já têm em contrato o seu fisioterapeuta ou educador físico e muitas vezes a cada 2 horas de trabalho ou a cada 3 horas, dependendo do turno,
são chamados os funcionários para que realizem essa atividade laboral, para que também seja como forma de alongamento, um exercício, um descanso para tirar o estresse das articulações do corpo, para que o funcionário possa voltar à sua atividade mais disposto. É importante a adoção de outras medidas também associadas à ginástica laboral, como ergonomia e conscientização corporal, para que os resultados sejam, é claro, positivos. Além disso, a individualidade do trabalhador é um fator relevante a ser considerado. Então, são trabalhadores que em cada área utilizam de algum tipo de força no seu corpo e precisa ser avaliado cada ponto de serviço da empresa para ver cada tipo de exercício ou alongamento que pode ser realizado com aquele funcionário. Outras formas de atuação preventiva também podem ser citadas aqui, como, por exemplo, musicoterapia, o RPG, que é a reeducação postural global, a massoterapia. Aí tem algumas técnicas orientais, como a acupuntura, shiatsu, do-in, Aí tem uma técnica também que eu atuo hoje mais nessa área, que é a quiropraxia, que são ajustes nas articulações. E estas são técnicas que têm grande aceitação hoje, e há várias décadas isso ocorre devido à eficácia na prevenção e tratamento das doenças diversas, principalmente aquelas envolvendo sintomas dolorosos em geral. Quanto ao emprego desses recursos terapêuticos nas manifestações das doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, constatam-se resultados excelentes nos estágios em que os sintomas apresentam-se como sensação de peso, desconforto, dores ocasionais ou contínuas e que progressivamente interferem na produtividade do empregado. O emprego da acupuntura, massagens, quiropraxia no tratamento e prevenção das DORT pode ser, sim, e é um importante instrumento na promoção e preservação da saúde dos trabalhadores. Vamos então agora às conclusões. As DORT, elas são consideradas atualmente um fenômeno de relevante repercussão, tanto na esfera social quanto nas relações de trabalho. O grande número de disfunções osteomusculares cria uma elevada demanda por serviços no sistema de saúde. Apesar da assistência atual vigente se estabelecer em ações curativas, observa-se uma preocupação eminente em priorizar cada vez mais o enfoque preventivo. A atuação da fisioterapia preventiva é recente e promissora, na medida que essa atividade está determinantemente interligada à qualidade de vida no trabalho. Apesar das inúmeras vantagens que pode promover, a atuação fisioterapêutica preventiva encontra ainda barreiras no atual modelo de formação do profissional de fisioterapeuta. Este modelo se baseia principalmente numa concepção curativa e reabilitadora voltada para aplicação de técnicas conhecidas. Esse aspecto limita, em parte, o crescimento do profissional e o avanço da prevenção como fator contribuinte para a manutenção da qualidade de vida. Ainda associado a isso, existem poucos dados descrevendo sistematicamente a atuação prática da fisioterapia preventiva. De acordo com a escassa literatura existente a respeito, as abordagens dos fisioterapeutas consistem basicamente em treinamentos de correção postural, ergonomia, grupos de relaxamento, alongamento e exercícios, além da aplicação nas empresas de questionários específicos, palestras e folhetos, folders explicativos. Tudo isso visa o aumento da produtividade do trabalhador e diminuição nos índices de doença ocupacional, através da conscientização dos funcionários e administradores da empresa,
sobre a importância da participação em programas preventivos. Então, acredita-se que o sucesso de um programa preventivo dependa de diversos fatores, como amplitude da abordagem, interesse dos empregados e aquisição de novos hábitos. Então, hoje não basta o dono da empresa querer que os funcionários dele se cuidem para poder produzir mais, se muitas vezes o próprio funcionário não está com vontade de fazer um alongamento, fazer uma pausa, e aí o próprio funcionário não se interessa. Então, tem que haver o interesse do empregado, o interesse da empresa, de todos, para realizar esse sucesso no programa de prevenção, né? Aí tem alguns estudos também que revelam que a combinação de técnicas, a abordagem ergonômica e pausas durante a jornada de trabalho obtiveram melhores resultados e vem mostrando muitos resultados do que estudos onde apenas um recurso é utilizado. Então hoje a gente tem que utilizar todos esses somatórios de técnicas, incluindo não apenas a ginástica laboral, mas também tem empresas hoje que proporcionam mais horários de folga, intervalos, por exemplo, intervalos aí de 15 minutos ou 20 minutos, 3 vezes durante o turno, e nesses 15, 20 minutos o funcionário pode jogar uma sinuca, jogar um tênis de mesa, fazer outra atividade, para também ter como forma de descanso do seu trabalho. Então vale ressaltar a importância da realização de novas pesquisas, né, devido a diversas vantagens que os programas preventivos podem trazer às empresas e ao empregado. Então, a gente pode concluir que é muito importante hoje que todas as empresas, se elas pudessem ter alguém para realizar, um técnico em segurança do trabalho, um fisioterapeuta, fazer toda essa parte da ergonomia, cuidar dos seus funcionários, mantê-los com uma saúde adequada e assim fazendo com que o funcionário trabalhe contente com o seu serviço e o empregador tenha lucros com a sua empresa, porque aquele funcionário está rendendo bastante. Então, trabalhar com todos esses recursos da fisioterapia, para que as empresas funcionem e os trabalhadores também, e a empresa flua e todos fluam, e com o objetivo principal hoje, evitar lesões, evitar que os funcionários se encostem ou saiam do serviço ou precisem de atestados, né, por questões aí relacionadas à saúde. Deixo aqui o meu muito obrigado pelo convite para fazer esse trabalho e até uma próxima.